Seguindo essa meditação, na Bíblia, em ordem cronológica, hoje nós vamos ler Deuteronômios 33 e 34, encerramos esse livro e vamos ver se eu consigo ler o Salmo 91, que faz parte também dessa cronologia, porque foi nesse momento em que Moisés escreveu o Salmo 91. Deuteronômios 33, antes de sempre, nós pedimos a direção de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, eu entrego essa meditação nas mãos do Senhor e peço que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus, a entender a Tua palavra. Que o Espírito Santo esteja entre nós agora, nos exortando, falando conosco, nos fazendo ver a Tua vontade. Amém. Diz assim: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças dos povos com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. O comentário daqui diz: uma prática entre os israelitas era o pai abençoar os filhos antes de morrer. Moisés, como pai, proferiu bênçãos sobre as tribos. A Judá falou da sua linhagem real, de onde viria o Senhor Jesus. Moisés orou para que essa tribo fosse forte e que o Altíssimo fosse o seu auxílio, isto é, a sua proteção e direção para que triunfasse sobre os inimigos. Judá deveria sobreviver às lutas para que jamais o cedro se apartasse dele, como está em Gênesis 49:10. Por intermédio dessa tribo, o Messias reinaria para sempre. Seguindo para o 8. E de Levi disse: teu Tumim e o teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e sua mãe: nunca os vi, e não conheceu seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. O comentário do 8 ao 11 diz: a tribo de Levi recebeu a bênção de modo especial para permanecer fiel ao julgar e ao ensinar a lei ao povo. Além disso, recebeu proteção contra os inimigos e força para cumprir a incumbência dada pelo Senhor. Enquanto as demais tribos iriam possuir parte da herança territorial de Canaã, a herança de Levi seria o Senhor, sua missão seria zelar pelo serviço sagrado. O 12, e Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz debaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, da sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. O comentário daqui diz: a tribo de José. Como a tribo de Levi não tinha parte na herança,
Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, completaram o número das 12 tribos. As suas bênçãos podem ser compreendidas como a soma de todas as bênçãos espirituais. Receberia o mais excelente do céu e da terra. Não teria escassez nas colheitas, não haveria seca em suas terras, e teria abundante riqueza mineral e natural. O mesmo Deus que derramou essas dádivas sobre Israel quer concedê-las aos seus filhos hoje. Aqueles que desejam se tornar parte dessa promessa devem se voltar inteiramente para ele. Seguindo para o 18. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja com os teus dias. Não há outro, ó Jesulum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as tuas alturas. E o comentário final diz: significativas mudanças testariam a fé dos israelitas. Eles, que outrora eram carregados nas asas da águia, simbolizando a proteção do Altíssimo, agora teriam que voar com as próprias asas. Isto é, como não teriam mais o maná vindo do céu, eles passariam a comer do fruto das próprias plantações. Além disso, não veriam mais as colunas de nuvem e de fogo que o conduziam. Contudo, o Eterno continuaria a guiá-los. Isso mostra que para conquistar é preciso lutar. Tomar posse das conquistas significa crescimento. Aqueles que querem se apossar das promessas divinas devem ter a espada da fé nas mãos para guerrear, pois não serão poupados das batalhas. Entretanto, podem lutar felizes e seguros da vitória. Então essas são as bênçãos que Moisés proferiu, as bênçãos às tribos, né? Agora Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. O comentário diz: Moisés e a última escalada. Com 120 anos e vigor perfeito, Moisés foi levado por Deus, e ele teve a visão ampla e extraordinária de toda a terra prometida e conseguiu completar a sua carreira na fé, pois seus olhos se mantiveram fixos no Altíssimo durante toda a sua vida. Na única vez que os tirou para olhar as circunstâncias, pecou, como nós vimos em Números 20, 11 ao 12. Aprendemos que em todo o tempo devemos vislumbrar o alvo superior, que é a salvação. Por mais gloriosa que seja a vida, uma posição ou uma missão, ou por mais árdua que sejam as lutas deste mundo, um dia tudo acabará. Os servos de Deus podem confiar que o seu presente e o seu futuro estão sob o controle absoluto. Essa compreensão lança fora os questionamentos, os temores e as tristezas e nos faz permanecer fiéis até o fim. E daí
eu digo a respeito da confiança que temos que ter e manifestar ela através da fé em Deus, na oração, no jejum, né? Então, essa dependência em Deus, ela é vista no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário. No 2, e todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar, e disse-lhe o Senhor, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Quer dizer, Deus estava prestes a cumprir uma promessa para os filhos de Israel agora, né? No 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés, de idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E o comentário do bispo diz, você está preparado para morrer? Tão certo como a vida se inicia, ela também tem um fim. Podemos viver muitos anos cercado de pessoas, porém, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que enfrentar sozinhos a realidade da morte. Esta não vê diferença em ninguém. Ricos, pobres, cultos, incultos, jovens, velhos, todos são iguais e diante dela ninguém escapa. Mas isso não é o fim, e sim o começo de uma vida perpétua que pode ser no céu ou no lago de fogo e enxofre, como nós podemos ver em Apocalipse 20:14, que diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quanto a isso, dependerá de como foram feitas as escolhas pessoais ainda em vida. Só tem a mesma segurança e paz que Moisés teve nos últimos momentos de vida aqueles que sabem o destino da sua alma. Então, essa é uma pergunta que só você pode responder, né? Você está salvo? Se você morresse hoje ou se Jesus voltasse agora, qual seria a sua condição? Do salvo que sobe ou do perdido que desce? No 8, e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Os religiosos da época do Senhor Jesus almejavam a autoridade de Moisés sobre o povo, mas não almejavam a comunhão que Moisés tinha com Deus. Temos que almejar ter a comunhão com Deus, acima de tudo, porque a posição, tudo passa. Salmo 91, agora o comentário começa assim, o melhor esconderijo. Aqueles que confiam plenamente no Senhor podem desfrutar da sua total segurança, isto é, o seu livramento, não é apenas físico, mas também espiritual, já que nos protege de tantas investidas malignas, como injustiças e angústias desse mundo. O Altíssimo tem especial cuidado com aqueles que praticam a sua vontade e se esforçam para lhe agradar. Quem lhe obedece possui paz, pois tem a garantia de que mesmo diante das grandes dificuldades, Deus o livrará. Romanos 8, 38 ao 39. Diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo Tessalonicenses 3:2 diz assim, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno.
e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então, na verdade, o Salmo 91, ele tipifica o que Deus é para aqueles que estão debaixo de sua proteção. E ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O comentário diz assim: direi do Senhor, como escapar dos perigos da vida mostrados diariamente nos noticiários. Viver tem sido uma árdua batalha e todos procuram se proteger de alguma forma. A única maneira de estar a salvo de tantos males é ocupando o lugar mais seguro do universo, o esconderijo do Altíssimo. Ali, a pessoa não apenas desfruta do privilégio da sua proteção, como também descansa debaixo das suas asas. Quem tem o Senhor como seu Deus pode dizer como salmista: ele é o meu refúgio, meu abrigo inviolável. Isto é, enquanto todos os outros esconderijos são vulneráveis, ele permanece intacto. É minha fortaleza, pois enquanto as fortificações humanas são deterioradas pelo tempo ou destruídas pelo inimigo, Todo-Poderoso mantém o seu poder eternamente. Quer dizer, ele faz o simbolismo, né, das asas da águia, né, que protege, que faz a sombra, que guarda. Por isso que ele fala: a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, nós temos descanso debaixo da sombra do Onipotente. Por que a sombra? Só você pensar, né? O esconderijo, sombra, no meio do deserto escaldante, né? O sol de 40 graus, 45 graus do deserto. Ter uma sombra é realmente um descanso. Então, Deus quer ser o descanso para aqueles que se refugiam nele. Deus quer ser essa sombra para você que está enfrentando lutas, perseguições, difamações. Ele quer ser uma sombra para você na sua vida, quer dizer, é nele que você alcança a paz. E ele fala: ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. A confiança, ela não pode ser de boca, ela tem que ser praticável, ela tem que ser demonstrada. E você demonstra a confiança não quando está tudo bem, mas quando está tudo mal. E no 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, vamos entender uma coisa. Agora nós vamos ver algumas promessas, mas elas são para quem? Para quem faz do Senhor a sua sombra, para quem confia nele, para quem estabeleceu nele a sua rocha, a sua fortaleza. Quer dizer, aquele que priorizou receber o Espírito Santo acima de qualquer outra coisa. Então ele livra-nos do laço do passarinheiro, né? O laço do passarinheiro é aquilo que está escondido, né? As armadilhas que o mal arma através dos seus filhos para nos derrotar. No 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O comentário diz assim, a parte A do versículo: a ave e seus filhotes. Com uma postura humilde, o Altíssimo expressa o seu cuidado para conosco, comparando-se à figura de uma ave capaz de tudo para acolher e proteger seus filhotes. Ele desce de sua posição de glória e se assemelha à nossa frágil condição humana, pois somos comparados a pintinhos. Em Portugal, pintainhos, né? Debaixo de suas asas estamos intocáveis pelo mal. Mateus 23, 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Israel, na verdade, estava rejeitando o seu Senhor e Salvador, né? Assim também a pessoa, quando ela decide viver a vida dela à sua maneira, ela está rejeitando o cuidado e a proteção do seu Salvador. A parte B do versículo: a verdade do Altíssimo se refere à sua fidelidade, às suas promessas, e pode ser comparada ao escudo e broquel. Isto é, assim como o escudo é colocado entre o soldado e o inimigo, ele promete se colocar entre nós e os perigos para nos proteger. Isso mostra
que em Deus encontramos a fortaleza para nos abrigar. E em sua palavra descansamos, pois sabemos que ele nunca abandona os seus filhos nas adversidades. Deus falou isso para Abraão, né? Eu serei o seu escudo, por isso não temas, eu sou o seu grandíssimo galardão. Então isso que Deus quer ser para nós. Então, para chegar a nós, primeiro tem que passar por Deus. Mas para isso você tem que ter uma aliança com ele, né? E aí ele diz aqui no 5, não terás medo do terror da noite, de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O comentário diz, os perigos da noite são diferentes dos perigos do dia. Mas isso não importa, pois o Onipotente repele todas as tentativas do mal sobre a vida daqueles que nele creem. Diante das lutas, os fiéis serão tentados a ter medo, inquietudes e dúvidas, mas ao depositarem sua confiança em Deus, sairão ilesos de todo terror maligno. Então imagine, né? A noite é tão escura, é tão densa, né? Que você não consegue enxergar. Imagine você ter que dormir no deserto. Pode surgir um animal feroz para te destruir. Então Deus estaria protegendo você também disso. No 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, você mantém-se firme enquanto muitos estão caindo, porque você tem o Espírito de Deus. A recompensa dos ímpios, porque eles plantaram, vão colher. Os ímpios e aqueles que praticam a maldade. Agora o 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. O comentário diz assim, Altíssimo, nesse Salmo Todo-Poderoso é descrito com 4 títulos diferentes. Cada um mostra um aspecto peculiar da sua natureza e do seu caráter. Altíssimo denota sua grandeza e exaltação acima de qualquer perigo. Onipotente expressa seu poder supremo para destruir os inimigos. Deus mostra que ele deve ser adorado. Além disso, se refere à sua força e à sua verdade. E Senhor destaca seu governo, sua autoridade e seu senhorio sobre todos nós. No 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O comentário do 10 diz assim, nenhum mal te sucederá. Quem? Senão o Altíssimo pode dar essa garantia ao ser humano. A vida tem um traço marcante, a vulnerabilidade, e não importa a idade, a classe social, o lugar onde se vive. Por isso o íntimo do homem pulsa por segurança. Deus garante que nenhum mal sucederá aos seus filhos, mas isso não significa ausência de problemas, pois situações críticas sobrevêm a todos, independentemente do credo religioso de cada um. Significa que nenhum mal os destruirá, mesmo que tente. Assim, embora as pessoas, aos olhos humanos, sejam iguais, elas se mostram diferentes umas das outras quando passam por aflições, isto é, aquela que é fiel a Deus por recorrer a Ele, recebe o livramento e os benefícios da sua fidelidade. Todas as experiências que ela passa irão contribuir para o seu amadurecimento espiritual e fortalecimento na fé. A pessoa infiel, no entanto, por se distanciar dele, permanece em seus conflitos. Às vezes a gente encontra pessoas que elas metem na cabeça dela que está na igreja, ela tem que ser livre de tudo e elas têm que viver um mar de rosas, mas isso não está escrito na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando nós olhamos para ele, nós vemos o tipo de vida que vamos ter. Ele então foi batizado nas águas, no Espírito Santo, foi levado para o deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo. Depois disso se levantou religiosos que tentaram matar ele logo na primeira pregação que ele fez. Dali em diante você vê muitos religiosos perseguindo, injustiçando, inventando histórias a seu respeito. Quer dizer, uma vida de tribulações. Nós vamos viver tudo isso, mas ele promete que nenhum mal nos sucederá. Quer dizer, o mal não vai poder nos tocar. E enquanto Jesus permaneceu na terra e ele tinha o seu ministério, ninguém pôde tocar em Jesus. Ele passou pelo risco da morte várias vezes. Houve situações em que judeus pegavam as pedras, estavam prontos para atacar nele, só não fizeram isso
porque não era chegada a hora de Jesus ainda. No 11, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Lembra que isso aqui o próprio diabo usou contra o Senhor Jesus? Então tá aqui, da onde o diabo usou essa palavra para falar com Jesus. No 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. O comentário diz assim: os anjos são seres invisíveis aos seres humanos e foram criados pelo Todo-Poderoso para auxiliá-lo. Eles têm poderes, são designados para cumprir diversas missões, inclusive livrar e socorrer as pessoas. Portanto, se temos inimigos numerosos na terra, podemos sossegar a nossa alma, pois à nossa disposição temos também o exército dos céus para nos guardar. Se na necessidade oramos a Deus, Ele dará ordem aos seus anjos em nosso favor. No 13, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés ao leão jovem e à serpente. Aí me faz lembrar também do Senhor Jesus, que Ele fala sobre isso. Eis que vos dou autoridade para pisar, quer dizer, o poder do inferno, do mal. Essa autoridade vem de uma vida com Deus. No 14, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Então quer dizer, só se agarra, só se tem ao Senhor Jesus porque o ama, e esse amor não é um sentimento. O amor que nós demonstramos a Deus é o amor que pratica a palavra de Deus, né? Porque conhece o meu nome, só conhece Ele realmente quem se entrega. No 15, Ele me invocará, eu lhe responderei. Olha a relação que Ele quer ter conosco. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então, aqui está bem claro, né? Nós vamos invocá-lo, seremos respondidos. Em que condições? Quando estivermos na angústia. Quer dizer, vamos enfrentá-las, não vamos ser poupados dela. E dela retirarei. Então, vamos estar enfrentando, mas Deus vai nos tirar. E o glorificarei, porque o nosso testemunho glorifica a Deus. Quando você diz, olha, eu fiquei doente, mas Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me curou, quer dizer, você está agora glorificando a Ele. No 16, fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus. O comentário aqui diz, encarecidamente me amou. O próprio Senhor faz promessas maravilhosas, mas elas não serão alcançadas por todos, e sim apenas por aqueles que se dedicam a amá-lo. Amar a Deus significa ter um desejo profundo de conhecê-lo e lhe agradar. E conhecer vai muito além de saber da sua existência ou ter informação de seus feitos. É ter intimidade, comunhão, um relacionamento de obediência sincera a Ele. As recompensas a quem se entrega ao Altíssimo são visíveis e se revelam por meio de uma vida longa, protegida, honrada e cheia de paz, além da certeza de que será respondida nos tempos de angústia. Essa pessoa recebe o maior de todos os prêmios, a salvação. Por isso, vida com Deus não é apenas você dizer que conhece a Deus. Tem gente que crê em Jesus, mas não entendeu o propósito de Jesus na vida dela. Ela não entendeu que ela precisa de Jesus e para isso ela precisa buscá-lo. E para isso ele então disse para estarmos reunidos em seu nome, porque ali Ele estará no nosso meio. Minha amiga, meu amigo, não despreze. O seu ir à igreja é tão importante quanto o seu respirar. É verdade. Guarde isso para você, tá bom? Que Deus continue te abençoando, dê o seu gosto, faz seu comentário, não esqueça disso. E manda esse vídeo para as pessoas, tá bom? Conto com você.